Alô, alô, pessoal, muito bom dia. Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FutClass, Academia do Futebol. Estamos entrando aqui agora ao vivo para começar a nossa live, né? Na parte aqui da manhã. Na parte da tarde também temos outra live. Estou vendo aqui os amigos Diego, pessoal lá do Futebol, Ricardinho, Dr. Guilherme aqui do FutClass também entrando para nos assistir. Daqui a pouco o nosso convidado especial, professor André Luiz, também entrando aqui para nos acompanhar. E daqui a pouquinho o FutClass vai receber uma visita muito ilustre, né? Muito importante para o próprio mundo do futebol, principalmente o futebol mineiro, né? O Igor Assunção, da 98 Futebol Clube, um grande jornalista esportivo e que certamente vai nos brindar aqui com muito conhecimento, né? Falando um pouco sobre jornalismo esportivo. Tenho certeza absoluta que vai ser um grande bate-papo com o Igor, nosso querido Igor Assunção. O Igor já fez aqui o contato, pedindo aqui em sua entrada ao vivo, né? Então aqui eu vou já fazer esse contato para a gente começar aqui o nosso bate-papo. O pessoal está chegando. Daqui a pouquinho. Salve, salve, Igor Assunção! Tudo bem com você, meu irmão? Fala, Davidson, beleza, cara? Tudo bom, né? Obrigado aí, viu, por aceitar o nosso convite aí, por ter essa generosidade aí do seu tempo, né, para nos atender aqui, para trazer muito conhecimento, né? E queria te agradecer aí e dar as boas-vindas à nossa família aqui, FutClass, Academia do Futebol. Obrigado, Igor. Eu que agradeço e depois você manda o certificado para pendurar na minha parede aqui. Tá certo, exatamente, né? Agradecer também o Adroaldo, né, que pôde nos ajudar aí no seu contato também. O Adroaldo, que é o nosso próximo convidado aqui também, para poder tratar de futebol, tratar de jornalismo esportivo, né? Vai cair nível, hein? Vai, não vai? É isso, Igor. Não queria realmente te dar essas boas-vindas, né, e fazer aqui uma saudação especial para os nossos acadêmicos, né, para as pessoas que nos acompanham, né, nesse mundo do futebol. E o FutClass está ao vivo agora, né, para fazer essas lives agora especial de quarentena. Nós estamos fazendo lives todos os dias, né, com grandes profissionais do esporte, do futebol, principalmente do futebol. E a ideia realmente é trazer conhecimento técnico, trazer conhecimento científico, seja especificamente no futebol e tudo aquilo que gira em torno do futebol, né? O direito esportivo, que é a minha área, né? Você esteve acompanhando aí o Paulo Brax, esteve aqui com a gente, o Dr. Lázaro também esteve aqui com a gente, né? E a ideia realmente é trazer esses conhecimentos técnicos e também de todas as profissões ligadas ao esporte, né? Por isso que eu fiz questão de te chamar para a gente poder tratar um pouco, né, sobre o o jornalismo esportivo, né? E a gente tem um jargão aqui, Igor, que é o FutClass, né, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Acho que é muito importante a gente trazer conteúdo de qualidade, né, para o futebol brasileiro, para o futebol mineiro, né? Então nós estamos aqui hoje, pessoal que está chegando aí, já, né, prestigiando a nossa live, com o Igor Assunção, que é coordenador aí de esportes, jornalista esportivo da 98 FM, né, uma grande rádio aqui de Belo Horizonte, do Brasil, e hoje vai nos brindar setorista, né, do Clube Atlético Mineiro e atleticano, né, que ele faz questão de falar atleticano. Igor, bem-vindo, viu, querido? Muito obrigado mesmo. Obrigado. E é isso, né? Nesse momento aí de desafios, já que tá todo mundo tentando entender o que se passa no mundo, vamos tentar falar sobre o que a gente anda fazendo aqui na 98, o que a gente pensa a respeito desse momento, porque o futebol é parte da nossa vida, né? E a gente, evidentemente, não quer que nada que a gente gosta pare. Então, vamos tentar aí sempre levar esse melhor espírito do futebol aí para a galera, que é o entretenimento, né, David? Muita gente vê o jornalismo esportivo
para mim, de forma equivocada, leva a sério demais. E o futebol é uma parte que você usa da sua vida para você se divertir. E não adianta você querer tratar o futebol da mesma forma que você trata a política, a economia. O futebol realmente tem que ser tratado de uma forma diferente, uma forma peculiar mesmo. Verdade. E vocês da 98 têm feito um trabalho brilhante aí, né? Basta ver as audiências e a qualidade que vocês trazem realmente dos profissionais, né? Então, a gente aqui em Minas Gerais está muito satisfeito com isso, né? E tá muito chato mesmo, né, Igor? Futebol, a vida sem futebol é muito chata, né? A verdade é essa. A verdade é essa, né? Pelo menos pra gente, né, que foi criado no estádio, que gosta desde criança, frequentar o ambiente do futebol, realmente faz falta, é uma parte da sua vida. Agora, não é só o futebol que está fazendo falta, né? Aquele encontro com os amigos está fazendo falta, a ida para o barzinho está fazendo falta, você sentar na escada, na porta da sua casa, conversar com os vizinhos está fazendo falta. Então, o futebol é só mais uma dessas partes aí que faz muita falta na nossa vida nesse momento de pandemia, que a gente tem que cuidar realmente prioritariamente da saúde e principalmente da saúde daqueles que a gente ama, né? Exatamente. Igor, você tem obviamente você tem conversado vejo lá, acompanho também o 98, né, Futebol Clube, você tem conversado muito, né, com os dirigentes, né, ontem você teve lá a visita do Dr. Rodrigo Lasmar também, né, que é uma grande referência, né, dentro da medicina esportiva, e você vê aí o início de uma transição para treinos, mesmo que treinos isolados e treinos em menor quantidade, e quem sabe até o começo do futebol com portões fechados. Você vê essa perspectiva, Igor? Eu fiquei animado com a conversa que a gente teve com o Dr. Rodrigo ontem, viu, Davidson? Porque, primeiro que o Dr. Rodrigo é uma referência, né? Ele é simplesmente o médico da seleção brasileira, um cara que está há mais de, sei lá, 20 anos, 25 anos nesse meio do futebol. E como ele disse, já estão sendo feitos os protocolos para o retorno das atividades. Então, as férias vão se estender por mais 10 dias até o mês de maio, mas eu acredito que a partir de maio a coisa volte a andar no futebol. Primeiro, os treinamentos, evidentemente vai ter que ter uma pré-temporada, que na verdade é uma intertemporada longa, porque foi um mês de 15 dias de paralisação, então os jogadores vão ter uma pré-temporada bem feita. Aliás, quem não conseguiu ter essa pré-temporada no começo do ano vai poder realizar agora, né? Então a gente vai ter um começo de temporada com os caras com um nível muito melhor do que estavam no início do ano. E a partir daí o retorno vai ser de acordo também com o que vier acontecendo no mundo, né? O mundo voltar a ter esporte na Europa, onde, por exemplo, na China agora, eles já estão voltando a ter treinamentos, já vai ter jogo com portão fechado, e aí vai passar para a Europa, que foi o segundo estágio da pandemia, e vai chegar no Brasil. Então, acredito que aí, mês que vem, mês de maio, a gente vai ter o retorno dos treinamentos, e em junho, no mais tardar, no início de julho, o futebol volta, evidentemente, com portões fechados, porque aglomeração mesmo, né? Galera na arquibancada, ou show, evento, imagino que isso só lá para setembro, outubro que vai ser liberado, e mesmo assim, né, Davidson? Muita gente, vamos supor, liberou o estádio. Quem vai arriscar? Muita gente não vai arriscar de cara voltar ao estádio, né? Então vai realmente ser aos poucos essa retomada da normalidade, vamos dizer assim. O Igor, eu tenho, acho que uma grande preocupação também, né? Eu acho que o raio-x é esse mesmo que você fez, né? A gente conversou também com o Dr. Adriano Aro, né? Aqui no FootClass, com a nossa live também, e há uma motivação muito grande de voltar realmente, né? Mas voltar com total segurança, né? Eu acho que esse caminho realmente é um caminho mais seguro, né, Igor? Mas, e a questão dos patrocínios, né? A gente percebe, assim, uma preocupação muito grande também com as questões de patrocínio, com os custos, né, que o futebol hoje é milionário, né? A gente vê o Atlético aí já fazendo algumas
negociações para contratação, né? Então, e depois teve uma nota dizendo que não houve, né? Não há uma especulação nesse sentido. Mas veja que é muito difícil gerir futebol assim, né, Igor? Sem saber o rumo e, ao mesmo tempo, as contas estão chegando, os salários estão aí, as férias é só um paliativo, né, Igor? O que você acha sobre isso? A gente precisa saber como vai afetar os patrocinadores também, né? Porque, bem ou mal, se você imaginar um cenário primeiro do futebol ali, é o jogo e a TV. A TV está tendo recorde de audiência atrás de recorde de audiência. Até aqui na rádio, que a gente achou que ia ser afetado, a gente teve um aumento de mais de 20% de audiência nesse período. Porque a galera está em casa, a galera está demandando um entretenimento, demandando notícia boa, porque entra na TV é só Covid, morte, ninguém fala coisa boa. Então, a galera, tanto que essas lives estão dando aí 3 milhões e 200, 3 e 100, 1,5 de sertanejo, que a galera quer realmente distrair a cabeça, ter um momento feliz. Acredito que voltando o futebol, a audiência na TV vai ser boa, consequentemente o patrocinador vai ter interesse em comprar, só que o patrocinador vai ter interesse em comprar o patrocínio se ele tiver para quem vender e como vender. Então acho que vai depender de cada setor vai ter a sua especificidade nesse momento e principalmente como que os clubes vão tratar isso, porque, bem ou mal, o que sustenta o futebol brasileiro, especificamente, não é a bilheteria. O que sustenta é o dinheiro da cota de televisão, que é o principal, é o grosso das receitas dos clubes, mais até do que os patrocínios de camisa, etc. Então, se a TV estiver recebendo a receita dela e repassar a parte dessa receita que é devida para os clubes, acho que os clubes conseguem se equilibrar, pelo menos se sustentar nesse primeiro momento, né? Talvez não com grandes investimentos, mas pelo menos manter as contas em dia. E o principal realmente é a receita da TV. E a TV, bem ou mal, tá tendo a receita dela, né, Davidson? Porque a audiência, recorde atrás de recorde, aí teve VT de jogo de 2002 dando 15% a mais de audiência do que era esperado. Do que ao vivo, né? Do que um jogo ao vivo, né? Se tivesse um jogo ao vivo, não daria tanta audiência, né? Talvez até desse mais, né? Porque o pessoal está em casa e está ávido realmente por consumir uma coisa. Mas assim, eu por exemplo, não tenho, Igor, zero curiosidade de passado. Eu quero ver daqui para frente. Então eu nem preocupei em ligar a TV para ver a Copa de 2002. Mas tem muita gente que gosta. Então, assim, se você imaginar que teve 21 pontos de audiência um jogo antigo, se tivesse rolando o campeonato, ia ter o dobro, ia ter 40 pontos. Então, acho que quando voltarem os campeonatos, o torcedor está realmente com essa saudade do clube, com essa saudade dos jogos, principalmente aqui em BH, o torcedor atleticano com essa ansiedade de ver o time do São Paulo jogar. Com certeza vai ter audiência recorde atrás de recorde. Isso aí, né, acaba gerando um ciclo virtuoso, que aí vem o patrocinador querendo, porque ele vai precisar resgatar o que ele perdeu nesses 2 meses. Ele vai precisar, então ele vai falar, como é que eu vou resgatar? Eu vou resgatar investindo em mídia, e aí vai investir em mídia, a mídia vai impactar o consumidor vai comprar o produto do patrocinador, e aí a economia vai retomando, a roda volta a girar, né? Exatamente. Igor, falando um pouquinho sobre relacionamento de imprensa, né, com os treinadores, né, o próprio Atlético vivenciou aí uma situação delicada, né, com o Dudamel, né, e agora mais um técnico estrangeiro, né? Como é que você vê esse relacionamento, né? O que nós temos aí de positivo, de negativo com tudo isso, né? Porque eu acho que a experiência nos mostra também caminhos, né? E você que participou e participa, né, bem ativamente lá no Atlético, como é que você vê o que espera hoje, né, o Sampaoli, o que se tirou de lição do Dudamel, né, desse relacionamento imprensa e os treinadores? Na verdade não tem relacionamento, né, Davidson, com esses treinadores. Os caras simplesmente fecham os treinos, decidem o que eles querem, o dia que eles querem falar, a hora que eles querem falar, e não tem relacionamento nenhum. Aí vai muito da confiança que o cara tem no trabalho dele, né? Se ganhar, ninguém vai questionar. Se perder, vai ver, opa, o que está acontecendo lá dentro? No frigir dos ovos, quem tem que ter a noção da importância do papel da imprensa nesse momento é o torcedor. Porque precisa saber que o que está acontecendo lá dentro só vai chegar para ele
se tiver alguém mediando. E no caso, somos nós, os repórteres que estamos lá todo dia, ou quase todo dia. E acaba acontecendo como o que aconteceu com o Natan, que depois de 1 mês, 2 meses que o Dudamel foi mandado embora, o Natan veio a público falando que o clima estava ruim, que havia um excesso de normas, que o Dudamel não tinha conseguido colocar em campo as ideias dele, passar para os jogadores a ideia dele. Isso a gente poderia estar sabendo há muito mais tempo, poderia ter feito essa crítica há muito mais tempo, alertado até para os dirigentes que estava acontecendo um problema para os torcedores, e eu podia ter tido uma retomada de rota se a gente tivesse tido essa participação. Como a opção deles é não ter mesmo a participação da imprensa no processo futebol ali, do dia a dia, só mesmo nos jogos, eles acabam optando por arcar com a consequência disso, que é serem julgados exclusivamente pelo que acontece dentro de campo, pelos resultados. O Dudamel já se ferrou. Eu espero que o Sampaoli não tenha esse mesmo problema que ele teve. Verdade. Igor, você tem, né, já anos aí no jornalismo também, né? Então, a gente podia contar um pouquinho da sua trajetória aí, né, no jornalismo esportivo, o que te influenciou, né? Aquilo que te motivou realmente a seguir essa carreira. Me disseram que era para você ficar próximo do Atlético, é isso mesmo? Foi mais ou menos isso, viu? Na verdade, sempre fui atleticano de arquibancada, ia todo jogo, matava aula, matava serviço, ia jogo meio da tarde. Nunca deixei de frequentar arquibancada. Aí, bom, fui fazer faculdade igual todo mundo, com 18 anos, sempre tem a dúvida do que faz, e eu queria alguma coisa relacionada à área de humanas, eu falei, vou pro direito, que é, entre aspas, o mais difícil. Se eu passar e depois quiser resolver, ninguém fala que eu fui fazer jornalismo porque eu não consegui fazer direito. Então eu fui para a faculdade de Direito, fiquei 2 anos lá, só que nesse meio período, nesse meio tempo, eu participava da NetGalo e a NetGalo assumiu o site oficial do Atlético para produzir. E aí eu, Leonardo Bertozzi, uma outra galera aí, acabamos que assumimos essa responsabilidade de trazer as notícias, eu fazendo faculdade de Direito e tal, e gostando daquele negócio. E eu sempre fui muito fã do Dudu, que hoje eu tenho a honra de poder trabalhar com ele aqui. Aliás, vai estar na live da TV Galo hoje. Isso, verdade. Eu falei, pô, velho, vou fazer jornalismo. Aí fui fazer jornalismo não era nem para mexer com futebol, porque eu gostava mesmo, para ver se conseguia. E um dia o sonho, o dia que o Dudu aposentasse, que eu nunca tive a menor pretensão de entrar no lugar do Dudu, né? Um dia, quem sabe, assumir uma cadeira no Alterosa Esporte, no lugar do Dudu, falando do Galo, não sei o quê. Graças ao bom Deus, né, o Alterosa Esporte, eu até fiz um teste lá para cobrir férias do Dudu, eles acharam que eu era muito doido, que não sei o quê, que ia brigar com os outros. Acabou que quem brigou não fui eu, né, eles colocaram outra pessoa lá completamente desequilibrada e que o resultado do que eles fizeram, colocando essa pessoa na mídia, aconteceu do outro lado, não foi nem no Galo, foi do outro lado. E graças a Deus eu não fui para lá e tive essa oportunidade de vir aqui para 98. O Mário Alasca já trabalhava aqui na 98, produzindo silicone, foi produzir o 98 Futebol Clube. E precisava de alguém para falar do Galo, eles até queriam o Dudu mesmo, mas o Dudu não queria voltar para o esporte no momento. E eu estudei com o Mário, e o Dudu eu já conhecia da época de Alterosa Esporte, de relacionamento mesmo, torcedor, amizade, tudo. Os dois viraram e falaram, você não quer fazer um teste, não? Fazer um pilotinho e tal? Eu fiz um piloto lá, não sei por que eles gostaram, não sabia porra nenhuma de rádio, para mim era a pior matéria que eu tinha na faculdade, tinha vergonha, tinha a voz ficava para dentro, não conseguia sair voz nem nada. Eu nunca me imaginei fazendo rádio, imaginei fazendo TV, internet, jornal, mas rádio não. E acabou que foi por aí. A vida vai dando umas pancadas, como eu disse, vai dando umas pancadas para você corrigir suas rotas, né? Muito legal. Depois o programa durou 1 ano só, mudou a direção da 98 na época e eles resolveram investir em outro lugar e voltou em 2010. Aí em 2010 o Dudu era coordenador artístico da rádio, ele falou, não, para fazer o Galo tem que ser o Igor. Me botou aqui de volta também, velho. Nesse caminho aí já tem 1 ano e meio que eu assumi a coordenação de esportes aqui da 98. Também não gosto de falar não, porque
a galera confunde, né? O personagem Igor dentro do programa, que tem que ser atleticano, e eu sou atleticano mesmo, tem que fazer como. O Igor está coordenando o esporte, vai virar as coisas para o lado do Galo. Pelo contrário, que a gente briga com o Cruzeiro aqui para botar as coisas do Cruzeiro no ar, não está no gibi, já dou pro Adroaldo pode até perguntar para ele. Falei, Adroaldo, estou na coordenação, mas quem manda no assunto Cruzeiro aqui na 98 é você, velho. Se você não tomar conta, evidentemente, e eu não tenho tantas informações igual você tem do que é bom, do que não é, quem é legal de falar, quem não é, quem a torcida do Cruzeiro gosta, quem não gosta. Então, você que tem que tomar conta desse assunto. Então, eu fico puxando a orelha dele também, para ele sempre trazer mais, para não ficar aquele negócio pendendo só para um lado, né? Porque, bem ou mal, a gente não vive. A gente não é a rádio da massa, né, que vive da audiência do atleticano. A gente vive da audiência dos dois. E no caso específico do 98 Futebol Clube, não só a audiência, como da rivalidade. E a brincadeira. E foi isso que fez o programa dar tão certo assim. Exatamente. A gente sempre fala, né, Igor? O Atlético não existe sem o Cruzeiro não existe sem o Atlético. Né? A verdade é que se essa rivalidade não existir, as coisas perdem a graça também. Né? Então é isso que vocês fizeram, né, que fazem muito bem, né? Agora, Igor, você falou, né, um pouco sobre a sua questão aqui, profissional, mas... Oi. Só aqui, ó, o Léo tá falando, campanha Igor Tep no Autores Esporte. Ô, Léo, eu saí daqui da 98, velho, não sabe, mas eu não saio mais... Não, eu saí daqui demais, viu? Eu saí daqui... Hoje, a liberdade que eu tenho aqui, não só de horário, mas de trabalho, e o ambiente que a gente tem aqui na 98, para me tirar daqui, velho, pode falar. É impagável. É impagável, né, Igor? Isso é difícil mesmo, verdade. A gente está tendo muita manifestação aí do pessoal, né? O pessoal sempre presente aí com a sua presença, né, Igor? Mas você falou sobre a questão profissional, né? Mas como é que é lidar realmente com o profissionalismo, mas ao mesmo tempo a emoção, né? O amor que você tem também ao clube. Como é que você faz para equilibrar tudo isso, né? Dentro do seu dia a dia? Como é que você pode... né, nos mostrar um pouco isso também, né? Porque eu sou também auditor lá do TJD, né? Da TJD aqui de Minas Gerais, e é uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu acho que todos nós temos as nossas preferências, mas quando você está lá, você acaba passando qualquer tipo de parcialidade, né? E aí você julgando realmente os processos como devem ser julgados, com critério de justiça. E você, Igor, no esporte é mais difícil, né? Você está ali no campo, como é que você lidar com isso, até para passar a credibilidade da informação para os... Né? O presidente da JD é o Igor ainda? Agora é o Dr. Bruno Cândido. Cândido. O Igor saiu. Agora ele está lá com a gente, mas está lá no pleno, né? Ele está como auditor, então não posso falar. Bom, meu amigo de faculdade, fez faculdade comigo na Milton Campos. Legal, que bom, bacana. Comigo, com o Paulo Brax. Mas, ô Davidson, o critério, velho, é o mesmo. O critério que a gente tem não é nem separar a paixão da razão. O critério que a gente tem para definir o que é certo e errado é um só, é justiça. O que é justo é justo. O que eu falo, muita gente me critica por achar que eu pego no pé do Casares. Eu até falei isso ontem. Eu vi. Na verdade, é um critério de justiça. Se ele joga bem, eu faço questão inclusive, de dar para ele o prêmio de melhor em campo, de elogiar. Mas a maioria dos jogos ele joga mal. E eu tenho que falar que ele joga mal, porque ele foi mal e porque ele é uma peça referência do time. E porque se espera muito dele pela qualidade que ele tem. Então, o critério é sempre de justiça. Você o que eu costumo falar é que a gente brinca, a gente dá a notícia brincando, mas a gente não brinca de dar notícia. A gente não inventa uma notícia, a gente não faz uma coisa que é simplesmente para denegrir o outro quando o negócio é uma mentira. Se tiver uma coisa que vai sacanear, por exemplo, o Cruzeiro, e eu tenho que brincar, eu vou brincar e vou fortalecer aquilo. Mas eu não vou inventar uma notícia e falar, o Cruzeiro está devendo 10 milhões na FIFA, tem que pagar amanhã. Se não tiver, eu não posso virar e falar que o Vitor, que eu sou ídolo, sou fã do Vitor, eu não posso virar, eu sou ídolo dele também. Mas eu não posso virar e falar que o Vitor foi 1 milhão em campo, ele não foi.
Porque aí eu estou perdendo a minha credibilidade e estou perdendo a força da minha palavra. E o que eu trabalho, o meu trabalho é com a credibilidade e com a palavra, né? Então a gente tem que realmente trabalhar com sentido de justiça mesmo. Perfeito, perfeito. E aí, como você está há muitos anos na estrada, você vai aprimorando cada vez mais, né? Eu acompanhei outro dia também no programa, né, um belo momento, né, porque eu acho que a emoção, assim, ela acaba transcendendo até o profissionalismo, né, que foi o caso do Patrick, né, que te fez aí uma menção honrosa, né, quer dizer, disse a você também o que ele tinha de coração. Acho que esse relacionamento, né, ele é muito real, né, ele é muito vivo. Eu acho que aquilo foi bacana de ver, porque a gente percebe que a vida está presente, né, então não é só apenas, vamos fazer uma matéria, eu quero só fazer a matéria, mas mostrar realmente o que é o trabalho do jornalista esportivo, né, Igor? Foi muito emocionante aquilo, né? E assim, para a gente é muito difícil, Davidson, porque a gente trabalha fazendo crítica ao trabalho de alguém, né? Eu não estou simplesmente passando uma matéria para quem está ouvindo, eu estou avaliando o trabalho de alguém. Esse alguém, fatalmente, ele quer dar o seu melhor sempre, nem sempre vai conseguir, o mesmo acontece até com a gente, se alguém estiver avaliando o nosso trabalho aqui, mas a gente está com essa pessoa todo dia. Alguns entendem, né? Alguns ficam com raiva e depois passam, alguns ficam com raiva para sempre, outros nem olham para sua cara, outros são seus amigos, porque muita gente vira e fala assim, você não pode ter amigo no meio, porque senão vai contaminar a sua crítica. E aí vem daquele sentido de justiça que talvez até por eu ter feito os dois antes de direito, eu tenho um pouquinho mais de consciência para saber lidar com isso, né? Mas assim, um relacionamento interpessoal, é um relacionamento humano. E não tem jeito, você envolve com emoções, você pode tem amizade, tem inimizade. Eu costumo falar que eu não tenho nenhum, Igor, eu não posso. Alguns podem até me considerar inimigo deles, mas eu não tenho ninguém com quem eu trabalhei assim, no futebol como inimigo, uma pessoa, um rival e tal. Então, eu faço o meu trabalho ali e se no dia a dia der para fazer amizade, é ótimo que você trabalhando no meio onde você é querido, onde as pessoas são suas amigas. É muito melhor que você trabalhar no meio onde você simplesmente chega, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, e vai embora. Eu não sou esse tipo de pessoa fria. Tem gente que tem gente que gosta, e eu não consigo ser. Mas você, com certeza, é muito querido, Igor. Isso aí você... Aliás, até uma crítica que eu recebo muito, Rodrigo, porque às vezes os caras estão chegando, os jogadores estão chegando e tal, eles passam, me cumprimentam, a gente não sei o quê, aí o fotógrafo fica puto e fala assim, você estragou minha foto. Eu falei, eu não, é o cara que veio me cumprimentar, eu não tenho nada com isso. Eu tô aqui quietinho, né? Ô, Igor, você convive, né, com jornalistas também, né, de anos e anos de cobertura, né, no esporte, no Atlético também, né, como é o caso do Abras, né? O que vocês conversando assim entre vocês, o que mudou realmente do jornalismo antigo, daquele jornalismo onde o jornalista fazia entrevista dentro do vestiário, né, com os atletas dentro do vestiário, para agora, né? O que realmente mudou? É profissionalização? O que realmente, ou são os espectadores? O que você acha que evoluiu ou involuiu nesse sentido? A liberdade era muito maior, né? Sem dúvida nenhuma, a liberdade. Acho que algumas coisas era até exagero, por exemplo, entrevistar no vestiário é completamente desnecessário, né? Mas hoje tem um cerceamento muito grande da forma com que você trabalha. Quem escolhe quem fala no clube, na entrevista, é o clube, não é a gente. E, de repente eu não tenho nada para falar, eu estou indo na Cidade do Galo, eles vão botar o menino que acabou de subir do Júnior, no dia o dia que o Atlético foi eliminado da Copa Sul-Americana. No dia seguinte, eles colocaram um jogador que não tinha nada a ver com a história, não participou do jogo. Então, assim, eu acho meio... eles tentam, de uma forma, profissionalizar, mas no frigir dos ovos acaba atrapalhando o produto futebol. Porque, bem ou mal, o futebol não é feito para mim, jornalista, não é feito para o presidente do clube, não é feito para o jogador, não é feito para dirigente nenhum. O futebol é feito para o torcedor. O torcedor tem o direito de ter essas respostas que ele demanda.
quando a gente vai fazer uma pergunta na entrevista, e às vezes até é um dos conflitos que a gente tem com o jogador, com o treinador, eu não estou fazendo a pergunta para eu entender, eu estou fazendo a pergunta para que o torcedor entenda e tire a dúvida que ele teve na arquibancada e que a gente viu que ele está tendo. Porque senão eu chegava, bati no ombro do treinador, você ser... são duas situações. Primeiro, você ser incisivo, a ponto de você só fazer crítica, só bater, e a outra é você ser vaselina e só levantar a bola. Eu acho que o meu cliente é o torcedor. Eu tenho que fazer a pergunta que o torcedor quer ouvir. Nem sempre eu vou conseguir fazer todas, porque numa entrevista coletiva com 20 pessoas, o microfone vai vir para mim uma vez só, no máximo 2, né? Então eu não vou conseguir fazer todas. Nem todo mundo tem essa mesma percepção, e eu entendo que nem todo mundo tem essa percepção de que o cliente do futebol é o torcedor, não é mais ninguém, não é o dirigente, não é o jogador, não é o treinador, não é mais ninguém. E tem outros também que cada veículo tem a sua linha editorial e tem um interesse em um tipo de resposta. Então, a minha conduta é sempre perguntar aquilo que eu acho que o torcedor, ou que ele precisa saber, né, porque às vezes eu já sei uma resposta e o torcedor está, por exemplo, criticando o Guga. Que o Guga fez isso, fez aquilo, não sei o que. Eu já sei a resposta, o que é, e aí eu dou a oportunidade para o treinador responder aquilo para o torcedor dele, não é para mim. E às vezes o cara fica até puto, achando que eu estou querendo sacanear ele. Na verdade, não é. Eu estou dando a oportunidade dele se explicar ou explicar o que ele estava pensando. Mas, enfim, acho que a grande dificuldade do futebol hoje é essa, é entender quem é o cliente do futebol. Nem clube, nem jogador, nem dirigente sabe quem é que realmente paga a conta do futebol. Todo mundo acha que quem paga a conta do futebol é a TV, quando na verdade é o torcedor que está lá assistindo o jogo. Ô Igor, a gente, né, como a gente quer trabalhar muito com conteúdo de qualidade, né, a gente quer realmente dar àqueles que vão enfrentar esse mundo do futebol através de várias profissões, né? Aí eu queria te perguntar a respeito exatamente das entrevistas, né, um pouco das entrevistas que você faz, os jornalistas fazem também. Você sente um pouco de falta de qualidade, às vezes, na pergunta? Ou é aquilo que você falou? Não, é questão de linha editorial. O cara, ele pergunta aquilo que ele tem que perguntar aqui. Ele não tem que entender da tática, da técnica para perguntar, né? É mais ou menos por aí? Ou você acha que o jornalismo precisa também de interagir um pouco mais com essas questões mais técnicas do futebol? Na verdade, eu tenho um pensamento bem mais pragmático dessa questão da transmissão do futebol, sabe, David? Eu acho que o jornalista ele tem que entender a tática, ele tem que ter o conhecimento dos momentos do jogo, isso. Mas eu acho que ele tem que saber falar para o torcedor de uma forma simples, porque o torcedor está ali para se divertir. Ali não é uma sala de aula. O rádio, a TV... Eu não quero uma aula de tática, eu quero uma explicação do jogo. E muitas vezes a pessoa não sabe explicar o jogo, bem ou mal, com todos os conceitos que o futebol tem, ele é uma diversão. Entendeu? Quem está assistindo a Fórmula 1 não quer saber se o motor tem 10, 20, 30 cavalos, se a propulsão é a gasolina ou é a etanol. Ele quer que o carro... Então, eu tenho que transmitir essa emoção. Eu tenho a obrigação de saber. Eu tenho a obrigação de saber. Mas a minha obrigação maior é de saber transmitir isso para quem está. Então, assim, às vezes, óbvio que, como em toda profissão, você, como auditor do TJD, você deve ter lá advogados que fazem explanações brilhantes e advogados que fazem explanações ridículas. Né? Tem toda profissão, tem um cara que vai fazer uma pergunta que dá até vergonha pra gente. A gente vira e fala, meu Deus do céu. Eu perdi uma pergunta que eu podia ter feito passando o microfone pra ele. Tem, pô, eu não vou mentir. Tem. Alguém deve falar isso de mim também. Claro que alguém deve falar isso de mim. Pô, o Igor fez uma pergunta que isso é coisa de torcedor. Assim, mas eu acho que as pessoas, tem algumas pessoas tomando um caminho errado na análise do futebol, porque querem que o torcedor tenha o mesmo conhecimento dele, o mesmo interesse dele, quando na verdade o torcedor só quer se divertir.
O torcedor só quer ver o time dele ganhar, só quer entender por que ganhou, por que perdeu. Então, assim, uma sala de aula é diferente de você sentar na frente da TV com um prato de salaminho fatiado e uma cerveja do lado. Ali a galera só quer se divertir, só quer ter essa informação e saber por que aconteceu no jogo, por que aconteceu alguma situação que acabou tendo um pouco mais de destaque. Bacana, Igor, bacana, muito bacana. Tem um livro do Heródoto Barbeiro, né, que é o Manual do Jornalismo Esportivo, né, tive a curiosidade de ler e passar por algumas afirmações dele, né, e ele trata um pouco da arte de entrevistar, né, da técnica de entrevistar. Qual que é a sua técnica, Igor, de fazer entrevista? Né? O que você utiliza como técnica do jornalista? Ou é feeling, ou é momento, enfim, o que você usa como técnica? A minha especificamente é usar o meu lado torcedor e usar, evidentemente, o meu conhecimento das situações do dia a dia, de treino, de bastidores, etc., para tentar fazer com que o entrevistado, o jogador, ou o dirigente, ou o treinador, que ele explique para o torcedor aquilo que eu já sei. Porque, assim, muitas vezes, igual eu falei, eu já sei a resposta, mas eu quero que todo mundo saiba. Porque eu acho que é interessante, é uma coisa que me fez crescer como torcedor, como entender por que as coisas acontecem. Então, geralmente, eu costumo tentar fazer com que os caras falem uma coisa que eu já sei. E eu vejo, assim, algumas críticas, falam assim, o jornalista não pergunta aquilo que o torcedor quer perguntar. Cara, eu não preciso perguntar o que o cara quer que eu pergunte, eu preciso ter a resposta que ele quer ter. Porque eu vou virar e falar assim, pô, fulano, você jogou mal pra caramba, e por que você jogou mal? E aí, às vezes, eu posso fazer essa mesma pergunta de uma forma diferente, que não vai constranger e nem deixar a pessoa... E se eu fizer uma pergunta do jeito que os caras querem, que muitas pessoas, principalmente quando perde, se eu fizer uma pergunta do jeito que as pessoas querem que eu faça, eu não vou ter a resposta. O cara vai me xingar, vai ficar puto, vai responder de uma outra forma, mas eu não vou ter a resposta. Então eu preciso saber fazer perguntas, cercar pelos lados, até deixar o cara numa posição que ele fala, opa, peraí, eu tenho que responder isso aqui mesmo, porque senão vai ficar ruim para mim. Então, às vezes, os caras viram e falam assim, ô, fulano, por que você botou o Zé e não o Y? Né? Assim, qual foi a escolha? O que você pensou quando você quis fazer aquela substituição, não sei o quê? Tem que saber lidar com essa situação. Muito bom. Igor, você é um cara, né, que trabalha muito com mídia social, né? Como é que você vê essa interação, né, entre mídia social e jornalismo esportivo, né? A 98 tem lá o chat da ofensa, que é uma coisa sensacional, que vocês transformaram realmente aquilo, né, num ambiente agradável, mas ao mesmo tempo também é muito conteúdo, enfim. Como é que você vê esse relacionamento, essa interação da utilização das mídias, que obviamente não existia no passado, e o jornalismo esportivo? Tem um lado bom, tem um lado ruim? Como é que você vê tudo isso? Como sempre tem, né, o David? Não tem como. A rede social, ela potencializou o relacionamento interpessoal de uma forma, assim, que não tem como medir. Então, como em todo lugar, e eu vou citar um exemplo num condomínio que tem lá 100 apartamentos, você vai ter lá gente que vai ser sua amiga de frequentar a sua casa, você vai ter gente que você não quer ter simplesmente contato, você não adequa as ideias, tem gente que você vai querer brigar e tem gente que quer brigar com você o tempo todo. Só que a rede social é um volume muito maior, né? E para a gente que está exposto na mídia, então, se não souber lidar com isso, acaba ficando prejudicado, né? Então, assim, a rede social ela traz muita coisa boa, a gente conhece muita gente boa, a maioria delas, inclusive, mas vão pegar um volume de 5% de pessoas que você não quer ter na sua vida nunca, você nunca sentaria para conversar, para tomar uma cerveja, só que essa pessoa se julga no direito de te ofender, de te agredir. Então, felizmente, as redes sociais também criaram as ferramentas de bloquear. O pessoal brinca que eu bloqueio muito no Twitter. E eu bloqueio mesmo, eu tenho lá, sei lá, 235 mil seguidores no Twitter e devo ter 2.500 pessoas bloqueadas. Não dá 1%. Não dá 1%, mas se você for pegar, eu bloqueei 2.500 pessoas, é gente pra caramba.
mas não dá 1%. É gente que não me agrega nada, não faria a menor diferença na minha vida. E eu tomei uma decisão de não ficar remoendo coisa ruim, entendeu? Então, acaba que eu bloqueio. Você não pode ficar refém, né? Se a gente decidisse afastar de algumas pessoas da nossa vida mesmo, isso aqui não me edifica em nada e tal, então... Então você fica muito refém, né, Igor, e acaba não fazendo o seu trabalho, né? E aqueles que... E obviamente você deve ter já também registrado críticas construtivas, né? Que você realmente melhorou como profissional, né? Então, isso acaba acontecendo naturalmente, né, Igor? Eu acho que é isso mesmo. Ô Igor, uma pergunta também que a gente está recebendo aqui no WhatsApp, né? Mandando um abraço para o Léo Barbosa, lá diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, sempre aqui, né? Aqui também. Agora, o queridão, né? O Paulo Brax é o queridão, né? Que você chama, né? Essa história foi no Jogo Jurídico. Essa história foi no Jogo Jurídico de Americana. Se puder contar, a gente estava voltando à noite da festa. Então, a gente estava voltando à noite da festa. O Igor também estava. O Igor também estava. E a gente voltando à noite de uma festa e tal. Eu fui mais cedo. Eu sou mais caseiro e tal, já namorava, fui mais cedo. Aí ele e o Igor voltando. E eles estavam a fim de ir no banheiro. Tava eles dois e mais um amigo nosso. E aí entraram no bar, os dois, o Igor e o Paulo, sentaram aqui e esse outro aqui na frente. E aí ele foi no banheiro, eles pediram alguma coisa. Aí o garçom chegou e botou um cardápiozinho só para os dois, como se os dois fossem um casal. E aí eles olharam um pro outro, assim, o outro olharam pro lado, aí estavam aqueles caras assim de roupa de couro, com taxinha, não sei o que e tal. Aí eu fiquei falando, vocês entraram no bar, e aí os caras me olharam, e aí, queridão, vai querer alguma coisa? Aí quem pegou o queridão, que eu falo atrás. Que bom, Igor, que bom. Essa resenha, é isso que a gente está sentindo falta às vezes, né? De fazer essa resenha, viu? E só lembrando que essa live vai ficar 24 horas, né, no nosso perfil lá do Futeclass, mas depois ela sobe para o YouTube, tá? Então todo mundo vai poder acompanhar essa resenha aqui que eu estou tendo aqui com o Igor também, né? Muito bem. O Igor, e aí, voltando aqui à questão da rádio, né? Que você falou, Davidson, eu não era bom na matéria, acabou que isso caiu no meu colo nossa, eu acho que não é cair no colo também, porque é aquilo que você... É energia positiva, é preparo, né? É querer realmente aquilo, né? Por isso que as coisas acontecem, né? Para não dizer que é uma coisa, né, apenas divina, mas é também um caminho de Deus que coloca na nossa vida. Mas como é que foi essa transição da rádio para a plataforma live da 98, né? Você sentiu muito, ou você já estava à vontade, você já estava descolado? Porque realmente não realmente diferente, né? Da rádio tradicional e da plataforma, né? Isso é a loucura de Rodrigo Carneiro, né? Um cara que ele tem... Visionário. Ele é hiperativo, não consegue ficar quieto, e aí, no dia do nada, ele começou a fazer obra aqui. Eu falei, o que é isso, Rodrigo? Ele falou, não, nós vamos fazer um estúdio foda, o estúdio da rádio era pequenininho e tal. Vão trabalhar com live, que não sei o quê, mas de repente investir uma fortuna no negócio que acabou dando certo, né? No começo é sempre mais difícil, a gente faz rádio, está acostumado a sentar mais largado e falar olhando para um papel e tal, então é sempre mais complicado. Depois a gente vai acostumando, vai ambientando e fica mais fácil. Mas é bom que tem essa multiplataforma hoje, 98, faz um trabalho bem diferente e muita gente seguindo o caminho, né? Não fazem aí a programação inteira como live, mas já tem alguns programas como live. Vai acabar tornando tendência, porque hoje o mundo é muito visual, né, Davidson? Então, acaba ajudando assim, as pessoas que têm aquele saudosismo do rádio, tal, tem a possibilidade de ouvir no rádio. Quem quiser pode ouvir na internet, pode ouvir também assistindo na TV a cabo. Então, foi uma mudança que, para mim, foi super positiva. Posicionou a 98 como, talvez ela não tenha, ou certamente ela não tem, o primeiro, segundo, terceiro lugar em audiência no rádio, mas o que a gente fala aqui acaba tendo um peso muito grande, porque a relevância do que é tratado na 98 realmente tem um assunto, tem um peso muito grande.
E principalmente o que eu costumo falar aqui também, que a equipe que a 98 tem de profissionais, né, desde o jornalismo até o esporte, passando pelo Dudu, que é uma parte exclusivamente do humor, de entretenimento, é uma equipe que realmente não tem igual. Foi a principal qualidade do Rodrigo Carneiro, é conseguir reunir essa galera aqui por tanto tempo. E o Gilbert também, né, que é um profissional espetacular, né, um âncora realmente, um condutor do programa que ele parece que ele está brincando, né, que ele está dentro da casa dele, conversando, então realmente é um grande profissional também. Do jeito eu prefiro nem falar, não, porque ele fica mascarado demais, mas brincadeira à parte, eu falo... Destaque acadêmico, né? Ele fala que sempre foi destaque acadêmico, né? Destaque acadêmico lá na UniBH. Mas eu costumo, na época dele era FAF, que ele é bem mais velho. Mas eu costumo falar assim, que o Gilbert, ele é o melhor âncora de rádio que eu conheço. Ele e o Emílio Surita são dois monstros, assim, de um mesmo nível, mesmo, com o diferencial que o Emílio nasceu no CEP certo, né? O Gilbert nasceu no CEP errado. Porque Belo Horizonte de comunicação, de correr dinheiro mesmo, né, é bem menor do que São Paulo. Mas eu tenho certeza que o Gilbert está muito satisfeito, que ele está aqui há 27 anos. Ele fala que ele tem 27 anos, né? Mas ele tem 27 anos de 98 já. Imagina que ele conhece desse menino. O cara deve estar pronto comigo. Depois nós vamos fazer uma entrevista para o Gilbert fazer uma live aqui com a gente também para contar as suas histórias, né, Igor? Porque aí tem que contar as suas também. Mas, o Igor, tá, a gente está caminhando aqui, que eu sei que você está atarefado aí, daqui a pouco você entra ao vivo também. Queria que você falasse para a gente, né? Eu acho que mais do que apenas o jornalismo são as emoções que você vive, né? Que você destacasse pelo menos uma coisa marcante, positiva e uma coisa não tão positiva assim dentro da sua história no jornalismo esportivo. Positivo, assim, os títulos, sem dúvida nenhuma, participar de uma outra perspectiva, né? De dentro do campo, um título da Libertadores, da Copa do Brasil e de grandes jogos que eu sempre fui na arquibancada e me emocionei, vibrei bastante, é a parte mais legal, assim, de tudo. Conhecer gente que eu jamais imaginei conhecer, meu ídolo Marques, hoje é meu amigo, o Vitor, Ronaldinho Gaúcho, trabalhar com um monstro igual o nosso Gaúcho. Eu acho que essa é a principal parte, são as emoções realmente que trazem. Agora, negativo, velho, igual eu te falei, Davidson, eu não costumo guardar coisa negativa. Eu deixo para trás e eu abstraio muito. Mas, assim, o que o jornalismo me trouxe de negativo é gente que não me conhece me julgando, sabe? Isso realmente tem muito, assim. O cara vira e fala assim, o Igor é machista, o Igor não sei o quê. O cara nunca conversou comigo, nunca sentou comigo para trocar uma palavra e me julga por uma brincadeira que eu fiz, que você pode até achar que foi no momento errado, de uma forma errada, mas é o que eu falo do Big Brother, que acontece e acontece muito com a gente. Principalmente nos grupos onde participam jornalistas julgando as pessoas, eu falo assim, gente, vocês já imaginaram se qualquer um de nós aqui tivesse uma câmera 24 horas por cima, pegando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, o quão julgado a gente seria? Então, assim, talvez essa é a parte negativa, são as pessoas que julgam sem te conhecer, te julgam de uma forma que é equivocada e às vezes até te definem. Eu costumo, até tive uma discussão com a amiga nossa, que ela é mais feminista, ela virou para mim e falou assim, não, Igor, mas se alguém falar que você é machista, é porque você foi machista. Aí eu virei para ela e falei, não, peraí, não, quem me define sou eu. Quem me define são as minhas atitudes. Não é uma pessoa que me conheceu ontem ou que sequer me conhece e vai definir quem eu sou ou quem eu deixo de ser, não. Talvez essa é a parte mais negativa da exposição que o jornalismo traz, entendeu? Ô Igor, até seria contraditório, né? Porque você tem, né, uma linda esposa, 2 filhas maravilhosas, lindas, também inteligentes, então acho que você em casa você perde, né? Então é até difícil falar do machismo, né? Então, eu sou casado há 17 anos, tenho 22 anos de relacionamento, uma filha de 19, uma filha de 14... Adoro minha mãe, minha avó, meu pai, e o pessoal fala, mas assim, essa necessidade, aí entra aquela questão que a gente falou mais cedo, né? Do tipo de gente que você não quer conviver.
Eu não quero conviver com gente que é frustrada com a vida, que é infeliz, que quer simplesmente ganhar alguma coisa diminuindo outra pessoa. Então eu prefiro deixar essas pessoas à margem da minha vida e seguir meu caminho do jeito que eu quero, mais leve, mais tranquilo. Bacana. Igor, eu estou recebendo aqui também no WhatsApp aqui também alguns estudantes de jornalismo, né? Então, para a gente terminar esse bate-papo que eu tenho, espero que você tenha gostado também, e todos os nossos espectadores, né? Se você pudesse dar uma dica, né? Um caminho assim para aqueles que querem ser jornalistas no mundo do esporte, de maneira geral, no futebol também, o que você diria para essas pessoas, né? Bom, a primeira coisa é não se limitar, né, Davidson? Porque, assim, é a mesma coisa da pessoa entrar na faculdade de Direito e falar, eu quero ser um advogado criminal, né? E o penal é apenas um ramo do direito que tem uma série de oportunidades pela frente e que, bem ou mal, você vai gostar de outras, não só do direito penal. Então, assim, não se limitar naquilo, porque o principal artigo do jornalista é o relacionamento. Se você entrar em alguma redação pelo jornalismo da cultura, da cidade, do político, e lá você mostrar que você é bom, que você tem condição, e falar, pô, mas o que eu gosto mesmo é esporte, com certeza eles vão dar um jeito de te direcionar quando tiver uma oportunidade. A segunda coisa é ser bom, né? Porque gente ruim de serviço, a gente sabe que pode até aparecer, mas não se sustenta, não se estabelece isso em qualquer profissão. Um vendedor tem que ser bom, o jornalista tem que ser bom, o médico tem que ser bom, o advogado também tem que ser bom naquilo que faz, tem que conhecer daquilo que faz. E o terceiro, velho, é querer ter alguma coisa que ninguém tem, sabe? Não queira ser o Igor, não queira ser o Dudu, não queira ser porque já existe o Igor, já existe o Dudu. Então seja uma coisa que a gente não é, porque certamente vai ter um espaço, vai ter alguém que vai consumir aquilo. E para fechar, a pessoa tem que mostrar o serviço dela. Então hoje a gente falou das redes sociais, a principal forma de você mostrar o seu serviço, mesmo você não estando numa grande redação, é pela rede social. É o que eu fazia no Orkut, que me fez, que fez o Milton Neves me convidar para escrever no site dele. Eu entrava no Orkut, abria um tópico dando nota para os jogadores, fazendo uma análise do jogo, não sei o quê. Tinha uma série de pessoas que gostavam daquilo. E nisso o Milton Neves me convidou, no que eu comecei a escrever para o Milton Neves, aí o Mário Alasco me convidou para vir para cá, então a rede social ajuda muito nesse quesito aí. Então são esses tópicos aí que dá para elencar, principalmente nesse primeiro momento. Bacana demais, Igor. Foi um sucesso aqui, né? O pessoal está pedindo um monte de pergunta, mas, gente, a ideia realmente é deixar muita pergunta à parte para a gente convidar de novo o Igor para estar aqui conosco, mas já estamos recebendo vários elogios aí, né, de uma live de muita qualidade, transparência, né, conteúdo e leve, né, Igor? Que eu acho que a gente precisa disso também, né, Igor? Acho que você fez aí um trabalho muito bacana aí conosco. Passou uma hora rápido demais, meu Deus. Foi? Bacana demais. Olha, queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que assistiram aí, né, e dizer que o Igor vai ser o nosso padrinho aí no jornalismo esportivo aí também, para poder estar conosco. Seja bem-vindo aí à nossa família, viu, Igor? O Footiclass tem muita honra de te receber aqui e contar um pouco da sua história, né? Porque eu acho que tudo que você está vivendo hoje é a história que você teve, são as oportunidades, o amor, né? Tudo aquilo que você mostrou e agora que a gente normalmente não tem muita oportunidade de ver esse seu lado também, né? Então, espero que você tenha gostado também, Igor, da nossa interatividade aí. Gostei demais, principalmente porque tem muita gente que acha que a gente caiu no colo aqui, né? Tem gente que fala que eu sou amigo de infância do Rodrigo Carneiro, que ele me sustenta aqui, por ser amizade dele. Conheci o Rodrigo Carneiro depois que eu entrei na 98, mas já sempre criei uma amizade com o Rodrigo e um relacionamento profissional de confiança, tanto que hoje ele me colocou nesse cargo de coordenação, né? Mas isso, e avisa pro Agroaldo que o sarrafo subiu agora, tá? Que ele vai ter que falar bem. Ele é o nosso próximo convidado, ele falou que a internet lá em Pedro Leopoldo tá ruim, etc. Mas quando as coisas regularizarem, ele vai estar aqui conosco, aí você pode também fazer algumas perguntas para ele também, viu, Igor?
Na internet rural lá tá mais complicado, viu? Mas Exatamente, a gente vai para cidade grande e aí vocês fazem conversa com ele daqui. Em breve, se Deus quiser, acabando essa preocupação grande aí do coronavírus, a gente pode trazer de volta para cá. Muito bom. Igor, muito obrigado, viu, Igor, por essa parceria aí também e que você continue tendo muito sucesso aí. E mais uma vez, seja bem-vindo à nossa família FootClass. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição aí. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, até a próxima. Nice.